Você está lendo o livro, olhando para a tela branca do seu computador ou admirando o céu azul e claro. De repente, você nota um pontinho preto, uma cobrinha transparente ou algo que parece uma teia de aranha flutuando bem na frente da sua visão. Você tenta focar nela, mas ela foge. Você tenta espantar com a mão achando que é um mosquito, mas não tem nada lá. O que você faz em seguida disso? Vai para o Dr. Google, e a internet, como sempre, não perdoa ninguém. Em 5 minutos, você lê que está tendo descolamento de retina e que vai perder a visão até o final do dia. Você entra em desespero. Como médico, eu recebo muitos pacientes que entram no consultório em estado de pânico absoluto, achando que aquelas manchinhas são o começo do fim da visão. Então, a minha primeira prescrição para você hoje é: respira. Na imensa maioria das vezes, você não está ficando cego, mas preste muita atenção. O seu olho acabou de mandar um sinal de aviso para você. E olha, se você saber que a teia de aranha flutuante não significa que você vai acordar cego amanhã, já te deu aquele alívio imediato. Não esquece, deixe seu like aqui embaixo para ajudar esse vídeo a ser proporcionado para outras pessoas. O seu joinha avisa para o algoritmo do YouTube que este é um vídeo médico seguro e nos ajuda a acalmar milhares de pessoas que estão entrando em pânico pesquisando sobre isso agora mesmo. Deixou o seu like? Então vamos continuar, porque nós precisamos entender o que exatamente está flutuando dentro de você. Neste vídeo nós vamos elevar o nível da conversa. Eu vou abrir a caixa preta da oftalmologia e te explicar a ciência por trás das famosas moças volantes. Você vai entender exatamente o que são essas manchas e de onde elas vêm, porque elas assombram mais quem tem a miopia e se existe colírio ou cirurgia para acabar com elas. Mas o essencial, eu vou te ensinar a diferença entre uma mosca volante inofensiva e as terríveis flashes de luz. Você vai aprender os sinais de alerta absolutos de um descolamento de retina. Olá, eu sou o Dr. Gabriel Muton, me especializando na área de oftalmologia, e aqui nós transformamos o seu medo em conhecimento para proteger a sua visão. Para desmistificar esse medo, você precisa primeiro entender como o seu olho é construído por dentro. O nosso olho não é oco, ele é preenchido por uma substância chamada humor vítreo. Imagine que o interior do seu olho é preenchido por uma gelatina transparente, muito parecida com a clara do ovo cru. Essa gelatina serve para dar formato redondo ao olho e amortecer os impactos. Quando nós nascemos, esse vítreo é firme e 100% transparente. Porém, conforme nós envelhecemos, e isso é um processo natural da biologia humana, essa gelatina começa a sofrer duas coisas. Ela começa a ficar mais líquida no centro e as fibras de colágeno dando sustentação a ela começam a se agrupar, formando pequenos grumos ou grânulos. Esses pequenos grumos de colágeno ficam boiando dentro dessa piscina de gelatina líquida. Quando a luz entra pelo olho para formar a imagem, ela bate nesses grumos. O que você vê não é uma mosca volante em si, mas sim a sombra que esses grumos de colágeno projetam lá no fundo do seu olho, na retina. É por isso que você percebe essas manchas quando olha mais para fundos claros, como uma parede branca ou o céu. Isso nos leva à fase mais importante desse processo. Com o passar das décadas, essa gelatina perde tanto volume que ela começa a encolher e se desgrudar da parede do fundo do olho. Nós chamamos isso de descolamento posterior do vítreo, o DPV. Ouve bem o que eu disse, descolamento do vítreo, e não da retina. O DPV é o responsável por aquela chuva repentina de moscas volantes, que muita gente relata após os 50 anos de idade. Mas por que algumas pessoas têm isso com 20 ou 30 anos? Existem grupos de risco muito específicos. Primeiro, pacientes com miopia. Lembra que eu já expliquei aqui no canal que o olho míope é mais comprido, mais esticado? Como o olho é maior, essa gelatina interna sofre uma tensão prematura. É por isso que as pessoas com graus médios a altos de miopia começam a ver essas teias de aranha muito mais cedo, às vezes na adolescência. Segundo, as cirurgias oculares anteriores. Pacientes que já operaram catarata têm uma mudança na dinâmica do fluido dentro do lado do olho, o que acelera a liquefação do vítreo. Terceiro, traumas na cabeça ou no olho. Um soco no olho, uma bolada forte ou até um acidente de carro com efeito chicote pode chacoalhar essa gelatina e soltar debris ou até pequenas hemorragias que você vai enxergar como moscas. Pausa rapidinho aqui. Eu sei que você conhece alguém que vive esfregando o olho, ou alguém da sua família que tem miopia alta ou já passou dos 50 anos de idade. Certeza que tem alguém. Clica no botão para compartilhar e manda essa aula do WhatsApp para essa pessoa. Entender que isso é um processo natural do envelhecimento do olho salva muita gente de crise de ansiedade desnecessária e preocupação, né? Aí vem a pergunta que eu ouço 10 vezes por dia no consultório. Exagero, né? Tudo isso. Doutor Gabriel, me passa um colírio para dissolver isso? Ou vamos operar para resolver? Preciso de uma solução. Aqui eu vou ser extremamente transparente e ético com vocês. Não existe colírio, remédio, vitamina ou exercício milagroso da internet que dissolva a mosca volante. Elas são alterações físicas do colágeno.
Mas eu tenho uma excelente notícia. A cura vem do seu próprio cérebro. Nós chamamos isso de neuroadaptação. Com o passar dos meses, essas manchas costumam afundar pela gravidade e sair do seu eixo principal de visão. Além disso, o seu cérebro é uma máquina fantástica de edição de imagem. Melhor que computador 4K, 8K, ele simplesmente começa a ignorar essas sombras. Você só vai vê-las se procurar por elas ativamente. Nós médicos só indicamos cirurgia, a vitrectomia, que é aspirar a gelatina interna do olho em casos absurdamente raros, onde o paciente tem tantas manchas que fica incapacitado de ler ou dirigir. Mas os riscos de uma cirurgia dessas, como a catarata precoce ou a infecção, não compensam o simples incômodo de ver um pontinho preto ocasional. Mas, se esse pontinho preto for um aviso de uma tragédia, agora nós vamos entrar na área vermelha deste vídeo, os flashes de luz e as rupturas de retina. Se você valoriza a saúde, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre o seu olho. Preste muita atenção o que eu vou dizer agora. Lembra que eu falei que a gelatina do olho, o vítreo, começa a encolher e desgrudar lá do fundo do olho? O problema é que em alguns pacientes essa gelatina está muito colada, muito aderida à retina. Quando ela tenta encolher, em vez de soltar suavemente, ela puxa a retina. Sua retina não tem sensor de dor. Se você espetar a sua retina, ela não dói. A única forma de ela te avisar que está sendo puxada e machucada é emitindo luz. Por isso, se você apresentar qualquer um desses 3 sinais de alerta absolutos, você deve procurar um oftalmologista ou um pronto-socorro oftalmológico imediatamente. Alerta 1. Flash de luz, a fotopsia. Parece que alguém tirou uma foto com flash no escuro ou um relâmpago no canto do seu olho, mesmo com o olho fechado. Isso significa atração na retina. Alerta 2. Chuva de fuligem. Se de uma hora para outra não aparecer apenas uma, mas dezenas, centenas de pontinhos pretos de uma vez, como uma chuva de fuligem ou uma borra de café, isso pode ser uma hemorragia vítrea, porque a retina rasgou e rompeu o vaso sanguíneo. Alerta número 3. A cortina escura. O sinal mais grave. Se uma sombra cinza ou preta começar a descer e subir no canto da sua visão, tampando a sua vista, como se fosse uma cortina fechando o palco, isso é um descolamento de retina em andamento. E é uma emergência cirúrgica para salvar a sua visão. As moscas volantes isoladas são apenas rugas no interior do seu olho, um sinal de maturidade ocular. Mas a única pessoa do mundo capaz de dizer se essa manchinha é inofensiva ou se ela rasgou no fundo do seu olho é o seu oftalmologista. Se você viu moscas volantes pela primeira vez, ou se as que você já tinha aumentaram de repente, você precisa obrigatoriamente fazer um exame chamado mapeamento de retina. Nós pingamos um colírio para dilatar a sua pupila, mapeamos cada milímetro do fundo do seu olho em 3D. Se houver um rasgo, nós bloqueamos com laser no próprio consultório, em 5 minutos, evitando que a sua retina descolhe no futuro. A prevenção é o único tratamento que nunca falha. O link direto para você agendar o seu mapeamento de retina com a nossa equipe lá da Clínica Muton está logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu sou o Dr. Gabriel Muton, muito obrigado pela sua companhia até aqui. Não se acostume com o embaçado, cuide bem da sua visão e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.